A paz do Senhor a todos que acompanham a programação da Rede Brasil de Comunicação. Sejam bem-vindos ao programa Teologia Viva. No episódio de hoje, falaremos sobre a teoria do Big Bang. Fique conosco, o programa Teologia Viva está começando. Meus queridos irmãos, hoje falaremos sobre a teoria do Big Bang. E gostaríamos de usar o texto que se encontra em Isaías, do capítulo 44 e o versículo 24. Eu sou o Senhor, eu que criei tudo, sozinho estendi os céus. Quando firmei a terra, quem estava comigo? A teoria da evolução, com a sua premissa da universalidade do princípio evolutivo, edifica a sua cosmologia a partir do modelo do Big Bang, a teoria mais aceita em relação à origem do universo. Esse modelo cosmológico afirma que tudo se desenvolveu a partir de uma nuvem densa de partículas subatômicas e de radiação que explodiram, formando hidrogênio e algum hélio. Tudo se reduz a um grande acidente. Curiosamente, um astrofísico norte-americano veio recentemente afirmar que só um milagre poderia ter estado na origem do Big Bang. De acordo com essa teoria, o universo surgiu do nada, mediante um estado de flutuação quântica, até uma partícula infinitesimal de espaço-tempo, que explodiu e insuflou o universo. Observamos que, por essa ótica, esse modelo consegue gerar ainda mais interrogações do que respostas. Conforme definições da Enciclopédia Britânica, o Big Bang é uma teoria da evolução do universo, amplamente aceita. Sua principal característica é a aparição do universo a partir de um estado de temperatura e densidade extremos, chamados de Big Bang, que ocorreu no mínimo há 13,8 bilhões de anos. Essa teoria foi elaborada pelo astrônomo belga Georges Lemaitre, que considerou os estudos sobre a teoria da relatividade geral do físico alemão Albert Einstein. Essa, então, é a teoria aceita pela grande parte dos cientistas, dos estudiosos, da cosmologia, da astrofísica e também da astronomia. Levando em conta que toda teoria é essencialmente interpretativa, os criacionistas perguntam a propósito de onde veio a partícula infinitesimal ou o ovo cósmico que esteve na origem do Big Bang. Será razoável pensar que ele surgiu do nada? Há quanto tempo ela existiu antes do Big Bang? O que pode ter provocado a grande explosão? Sendo a generalidade das explosões destrutivas, será razoável aceitar que uma explosão seja responsável por um universo ordenado e pleno de mecanismos que nem a totalidade dos cientistas pode compreender? Se uma causa tem que ser maior do que o seu efeito, se tudo que tem um princípio tem uma causa, se o Big Bang é o princípio do universo, qual é então a causa do Big Bang? Na verdade, o Big Bang vive numa bolha especulativa que desafia tudo o que sabemos em termos de causalidade, probabilidade, conservação da energia, entropia e, por fim, um senso comum. Não querendo acreditar que Deus criou o universo, a teoria da evolução é levada a acreditar que ele evoluiu do nada. O problema é que as provas dessa intrigante conclusão tardam em surgir. Em todas as frentes, os cientistas estão sendo forçados a enfrentar a evidência de uma causa inteligente. Desde que a teoria do Big Bang foi proposta, os cosmologistas têm sido obrigados a lutar com as implicações de que o universo teve
princípio absoluto e, portanto, um Criador transcendente. Nesse ínterim, podemos observar que a criação tem propósitos muito mais elevados que cálculos e teorias. Quando entendemos a criação sob o prisma divino, encontramos respostas bem mais palpáveis que as apresentadas por meio de estudos científicos e filosóficos. Deus, em sua infinitude, não precisou de uma fórmula matemática ou até mesmo astronômica para trazer à existência todas as coisas. Quantos cálculos teria feito Jesus ao modificar a molécula da água e transformá-la em vinho, o qual tem um processo de fermentação bem elaborado cientificamente? Ou que mecanismo astronômico usou Deus ao parar o universo por quase um dia inteiro, não se pondo o sol, na batalha de Josué contra os amorreus, relatada no livro de Josué, no capítulo 10. São esses e outros fatos que nos permitem crer que, acima das teorias e postulados, existe uma intenção maior, um propósito especial, com uma resposta bem mais compreensível devido ao projeto estabelecido por todo descobrimento. Mostra que alguém viu e pensou antecipadamente o que ninguém havia pensado. Conforme episódios anteriores, quando falamos sobre as cosmogonias, sobre os mitos e lendas, existem várias visões sobre a origem do universo, cada uma tentando responder como isso aconteceu. O capítulo 1 do livro de Gênesis não demonstra informações e detalhes que nos levam ao entendimento mais claro sobre o início do universo. Porém, em sua construção literária, o texto diz que houve um princípio, no qual revela que ninguém teve uma intenção de executar a criação de todas as coisas. A expressão "no princípio criou Deus os céus e a terra", como merisma, mostra-nos uma expressão de totalidade da criação, uma abreviação para dizer "no princípio criou Deus todo o universo". E algo muito importante, Deus já existia. Agora, os céus já existiam? A matéria já existia? O texto não fala. Céus pode significar céus imediato, que está em torno do firmamento, ou também pode significar espaço mais alto, o céu distante, onde as estrelas estão. Isso depende do contexto. A palavra descreve tudo quanto Deus fez além da terra. Deus fez os céus e fez também o universo. Gênesis capítulo 1, versículo 1, e também do capítulo 14 e o versículo 19. O firmamento, ou a expansão que ele criou ao redor da terra, era chamado de terra. Gênesis capítulo 1, versículo 8. E ele estendeu os céus. O profeta Isaías capítulo 40 e o versículo 22 nos diz. E também criando os céus. Isaías 42, versículo 5, também 45 e o versículo 18. Os céus que os humanos observam com seus sentidos são indicados por essa palavra. As estrelas são parte dos céus, conforme Gênesis capítulo 5 e o versículo 5. E são personificados em alguns casos, como Josué capítulo 5, versículo 20. O sol e a lua, juntamente com as estrelas, constituem a principal parte das hostes celestiais. Você pode consultar em Deuteronômio, capítulo 4, e o versículo de número 19. No hebraico, essas expressões são usadas para mostrar uma harmonia entre dois pontos analisados. Nesse caso, céus e terra. Mais adiante, o texto fala da terra, definindo o princípio de Deus para o nosso planeta. E isso torna o relato muito mais importante. Nos versos seguintes, não apenas temos a menção de céus
e terra, mas também de mares. Ou seja, Deus nomeou céus, terra e mares. E assim deixa de ser um merisma e não está mais falando do universo. O foco agora passa a ser os 3 habitats: os céus, onde habitam as aves, a terra, onde habitam os animais, e os mares, aonde vivem os peixes e os animais marinhos. Assim, o Criador se dedica a criar o espaço para a vida. O escritor não tinha a intenção de dar uma explicação filosófica ou científica, senão uma explanação histórica e que respondesse às inúmeras propostas cosmogônicas existentes à época, visando um propósito eterno, uma doutrina que baseasse toda a intenção e direção do Criador na restauração da raça humana. A maioria dos estudiosos concorda que a Bíblia não é um livro de ciência. Embora algumas coisas possam ser deduzidas de suas linhas ou entrelinhas, a maior parte dos aspectos científicos não são sequer mencionados em suas páginas. No entanto, já que a ciência não consegue explicar de onde veio esta singularidade que deu origem ao universo, o que teria provocado a sua posterior expansão na hora de buscar respostas sobre as origens, é possível que os únicos detalhes relacionados à gênese do Big Bang possam ser encontrados apenas no primeiro capítulo da Bíblia, onde diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso correspondente à matéria-prima para a criação. Nos versículos posteriores detectamos a voz ativa de Deus, quando expressa "e disse Deus", não é? Como a ação primeira para a criação dos elementos que dia após dia, né, ou elementos diários, diferenciando da criação anterior do universo. A Bíblia afirma uma e outra vez que Deus existia antes do espaço e do tempo, antes do surgimento dos céus e da terra. E, sem dúvida, muito antes dos nossos conceitos e ideias se formarem. Deus existia no princípio, no nosso princípio. E isso sugere que ele existia ainda antes de todo o começo, além dos limites do tempo. A ênfase do relato da criação não está em responder ao como, e sim que. Isso fala de propósitos. Aquele cuja inteligência, sofisticação e capacidade de nos criar supera-nos, como o infinito supera o tempo. É por isso, dentre muitas maravilhas no universo, a Terra, o nosso planeta, ele se destaca por sua estabelecida posição em relação aos demais planetas e sistemas reconhecidos. Como diz o cientista e químico Marcos Ebelin, aspas, a Terra é a suíte presidencial do universo. Um volume sem precedentes de conhecimentos adquiridos no último século, enxertados no conhecimento técnico, igualmente sem precedentes, podem interpretar apropriadamente, com maior profundidade, que temos um lugar especial no cosmos. Os impactos desse privilégio são notados em tudo o que nos cerca, tanto na natureza, quanto na existência e preservação da vida no planeta e também fora dele, na manutenção e sustentação dos sistemas macro e microscópicos, biológicos e astrofísicos, empíricos e tecnológicos, atômicos e moleculares. O fato de nossa atmosfera ser transparente, por exemplo, que a nossa Lua tem o tamanho apropriado, localizada em distância adequada
e que sua gravidade é quem estabiliza a rotação da Terra. Que nossa posição em nossa galáxia é exatamente a que deveria ser. Que o nosso Sol tem a massa precisa e a distância adequada. Todos esses fatores, entre outros, tão necessários para a habilidade e as condições apropriadas para a existência da vida inteligente na Terra, bem como a observação e a exploração do próprio universo, torna-nos afortunados de tão privilegiada posição. Seriam todos esses detalhes uma coincidência estranha? Haveria outros lugares no cosmos com tamanhos privilégios? Para o professor e físico Adalto Lourenço, aspas, a Terra encontra-se no lugar correto, na galáxia, na distância correta da estrela mais próxima, que é o Sol, sendo protegida por planetas gigantes que atuam como escudos, atraindo cometas, meteoros e asteroides. A Terra tem sua órbita ao redor da estrela certa, que não é nem tão quente, nem tão fria. Tem uma temperatura ambiente correta, resultante da sua rotação, que controla o tempo da área exposta ao Sol e a movimentação das grandes massas de ar e também de águas. Inúmeros esforços têm sido evidenciados pela comunidade científica a fim de detectar condições favoráveis à vida fora da Terra. Este otimismo encontra-se em sua expressão prática na busca de inteligência extraterrestre, pelo programa SET, Search for Extraterrestrial Intelligence, um projeto que explora os céus em busca de transmissões de rádio que contenham assinaturas ou evidências reais de inteligência extraterrestre. Esses avanços seguem e, apesar de muito estudo e tecnologia empregada até agora, nada pode ser detectado. Todos esses privilégios são intencionais ou um mero acidente cósmico? Foi pura sorte estarmos onde estamos, diante dos bilhões de galáxias que por aí existem? Somos o resultado de uma grande explosão que do nada fez o tudo, sem qualquer planejamento ou intenção? Se concluirmos a favor das forças naturais, fortaleceremos a tese naturalista de que não há propósito nem intenção para nossa existência e privilégio de nossa localização no universo, de que realmente somos um mero acidente cósmico. Entenderemos assim que chegamos a esse planeta por meio de um processo não intencional. Dispensaremos o apelo à ação de uma mente inteligente. O ateu ficará intelectualmente confortado, o teísta incomodado. Assim, não há como agradar os dois, embora alguns tentem tornar esse casamento possível. Nem sempre os dados conferem com os fatos, principalmente quando esses dados não são seguidos e interpretados com a imparcialidade que o método científico requer, independente de nosso posicionamento científico ou teísta. Infelizmente, vivenciamos uma nova inquisição, dessa vez pelo sistema acadêmico. Por hoje, ficamos por aqui. Para mais informações, consulte o livro A Doutrina da Criação, uma perspectiva científico-bíblica, publicado pela editora Bereia. No próximo episódio, abordaremos sobre o tema Analisando a Doutrina da Criação. Os convidamos a orar conosco. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pelo dom da vida, pelo conhecimento que tu nos favorece por meio da fé, pela alegria, Senhor, de podermos entender os teus propósitos por meio da criação, olhando a natureza,
olhando todas as coisas que criastes e que nos favorece a vida e também ao bem-estar e a nossa satisfação. Cremos que tudo foi preparado propositalmente e assim te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nos veremos no próximo programa. Não perca. Até lá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.